Contratei minha amiga para fazer um teste de fidelidade com meu marido. E adivinha o resultado? Ele me traiu e ainda se casou com ela. Queria provar a lealdade dele e fui feita de trouxa. Sempre achei que o meu casamento era sólido. Estávamos juntos há 5 anos e, embora não fosse perfeito, nós éramos uma dupla, sabe? Tínhamos nossas rotinas, nossas brigas, mas também nossos momentos de felicidade. Meu marido, o Lucas, sempre foi atencioso e carinhoso, mas nos últimos meses, algo parecia diferente. Ele estava distante. O tipo de distante que você não consegue explicar exatamente, mas que faz seu estômago revirar. Eu percebia que ele passava mais tempo no trabalho. Parecia cansado demais para sair, e quando estávamos juntos, os silêncios ficavam mais frequentes. O sexo, antes, era algo que fazíamos com vontade, mas ultimamente não era mais a mesma coisa. Ele parecia sempre ter uma desculpa para não estar tão disponível. Comecei a pensar que talvez ele estivesse apenas sobrecarregado, mas meu sexto sentido dizia que algo não estava certo. Tinha uma sensação estranha de que ele estava me traindo, mas não conseguia apontar provas concretas. Era apenas uma intuição. Em um desses dias em que me peguei refletindo sobre isso, comecei a procurar na internet histórias de mulheres que passaram por algo semelhante. Foi quando encontrei vários relatos de pessoas que haviam feito testes de fidelidade com seus parceiros. E foi aí que a ideia começou a se formar na minha cabeça. Eu sabia que o Lucas adorava se sentir desejado, que ele não seria fácil de enganar. Mas e se a única forma de ter certeza fosse colocar ele à prova? Eu confiei nele durante todo esse tempo, mas algo me dizia que, para realmente saber, eu precisava de uma prova. E foi assim que decidi pedir ajuda à minha amiga, a Clara, para fazer um teste de fidelidade com o Lucas. Clara sempre foi muito próxima de mim. Ela estava casada, mas sempre dizia que acreditava na lealdade dos parceiros. Então, não pensei 2 vezes em chamá-la para essa missão. Na minha cabeça, eu estava apenas buscando uma confirmação, algo que me mostrasse se a minha suspeita estava certa, ou se eu estava sendo paranoica. Eu conversei com ela sobre o meu medo e, claro, ela ficou surpresa no início. Não é todo dia que uma amiga pede para que outra faça algo assim com seu marido, né? Mas Clara me conhecia bem o suficiente para saber que eu não estava agindo por impulso, e aceitou me ajudar. A ideia era simples. Ela e o Lucas precisariam se encontrar sem eu saber dos detalhes. E no final, Clara me diria o que aconteceria. Se ele fosse leal, seria só mais uma história para contar. Se ele fosse infiel, eu teria provas e saberia o que fazer. Eu estava nervosa. Eu sabia que, independentemente do que acontecesse, minha vida poderia mudar para sempre. Mas não queria pensar demais sobre isso, então segui em frente, esperando que minha amiga fosse a chave para resolver o que eu não conseguia entender. E foi assim que começamos a planejar o que, sem saber, se tornaria o maior erro da minha vida. A decisão estava tomada. Embora eu estivesse com um nó na garganta, sentia que era o único jeito de tirar aquela dúvida que me corroía. O plano parecia simples, mas, de alguma forma, eu sabia que as coisas não seriam tão fáceis. Clara. E eu combinamos os detalhes de como ela e o Lucas iriam se encontrar. O mais importante era que eu não soubesse nada sobre o que aconteceria durante esse encontro. Nem onde, nem quando. Eu precisava de total honestidade da parte dela. E, principalmente, queria evitar qualquer possibilidade de que ele soubesse que eu estava armando aquilo. A Clara foi super compreensiva e me disse que ela faria o teste de forma natural, como se fosse apenas uma saída entre amigos. Eu não queria que o Lucas percebesse nada de estranho, então tudo deveria acontecer de forma bem discreta. Eles combinaram de se encontrar em um bar no centro da cidade, um lugar que não frequentávamos muito. Eu fiquei com uma sensação estranha no peito, mas ao mesmo tempo, tentava me convencer de que tudo estava certo. Eu precisava de respostas, e, se isso significasse colocar tudo em jogo, então que fosse. O que eu não sabia era que, enquanto tudo estava sendo planejado, por mim e Clara, Lucas estava agindo de uma maneira que eu não imaginava. Ele estava empolgado com a ideia do encontro, como se fosse uma oportunidade de se divertir. Ele sempre foi o tipo de cara que adorava ser o centro das atenções, e eu percebia que ele estava um pouco mais animado do que o normal com o encontro. Com minha amiga. Será que ele sabia de alguma forma que algo estava acontecendo? Quando o dia finalmente chegou, o nervosismo me consumia. Fui ficando cada vez mais inquieta, pensando no que poderia acontecer. Eu sabia que estava tomando uma decisão arriscada, mas o que mais me deixava inquieta era o fato de que, se ele passasse no teste, isso não faria sentido para mim. Eu tinha investido tanto no relacionamento dele comigo que não conseguia imaginar o que poderia me fazer desconfiar daquela forma. Como tudo chegou a esse ponto. Naquela noite, eu resolvi ficar em casa, sem fazer nada de especial. Eu precisava me manter longe da situação, como se estivesse tentando manter a normalidade. Mas dentro de mim, sabia que tudo estava prestes a mudar, para melhor ou para pior. Clara me mandou uma mensagem mais tarde, dizendo que o encontro com Lucas tinha acontecido, e que ela estava prestes a me contar tudo. Eu estava tão nervosa que mal consegui digitar uma resposta. Será que ele tinha sido fiel? Eu não sabia mais o que acreditar. Ao mesmo tempo que queria acreditar na Clara, eu também sabia que esse tipo de situação era delicado demais. Podia ser o fim do meu casamento.
ou apenas um susto. Eu estava preparada para qualquer resultado, mas lá no fundo, não conseguia tirar da minha cabeça a ideia de que ele poderia ter falhado. Então, eu esperei. Esperei e me preparei para o que poderia vir. No dia seguinte, eu estava completamente ansiosa para ouvir o que Clara tinha a dizer. A mensagem dela havia sido vaga demais, e isso só aumentou minha preocupação. A espera estava sendo torturante, e eu me sentia como se estivesse à beira de um precipício, sem saber se iria cair ou encontrar segurança. O que ela diria? O que Lucas havia feito? Eu me pegava pensando o tempo todo, tentava me distrair, mas a ideia de que minha vida poderia estar prestes a virar de cabeça para baixo não me deixava em paz. Foi então que Clara me ligou. Ela parecia calma, quase como se nada tivesse acontecido, e aquilo me deixou ainda mais inquieta. Ela começou a falar sobre como o encontro havia sido tranquilo e que Lucas parecia não estar muito interessado. Ela dizia que, em momento algum, ele fez algo suspeito, ou tentou algo com ela. Ele passou no teste, foi o que ela me disse. Eu quase não acreditei. Aquilo não fazia sentido para mim. Eu estava esperando que ela dissesse que Lucas tinha sido fiel, mas, ao mesmo tempo, sentia um alívio misturado com uma sensação estranha de desconforto. Se ele não tivesse feito nada de errado, então por que eu me sentia tão perdida? Estava confusa, mas agradecida, ao menos por não ter que enfrentar uma traição explícita. No entanto, conforme o dia passou, a sensação de que algo ainda não estava certo continuava comigo. Tudo parecia muito perfeito, muito conveniente. Por que Clara estava sendo tão tranquila sobre o que havia acontecido? Ela não parecia tão afetada quanto eu esperava. Algo não se encaixava, mas ao mesmo tempo, eu não queria criar uma situação em que fosse forçar uma verdade que talvez não existisse. Eu precisava de mais provas, algo que fosse além de palavras vazias. Foi quando a verdade veio à tona, sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Durante a noite, Clara me ligou novamente. Dessa vez, ela estava mais nervosa, quase apavorada. Ela me contou que, apesar de tudo o que havia dito anteriormente, o que aconteceu entre ela e Lucas foi muito mais do que ela havia imaginado. Eles haviam se encontrado em um local afastado e, no início, ela tentou manter a conversa leve, mas Lucas a pressionou de maneira que ela não esperava. Eles acabaram ficando juntos, de forma completamente inesperada. Eu fiquei em choque. Não. Conseguia acreditar no que estava ouvindo. A pessoa em quem eu confiava, minha amiga, estava me contando que havia traído a minha confiança de uma maneira cruel. Eu não queria acreditar, mas a voz dela estava tremendo, e eu sabia que ela não estava mentindo. Então, tudo aquilo que eu havia feito, todo o planejamento, o teste de fidelidade, tinha sido uma enorme tragédia, um grande erro. Eu precisava falar com Lucas. Eu precisava ouvir a versão dele. Mas antes de fazer isso, eu fui tomada por uma sensação de impotência. Como tudo aquilo havia acontecido sem que eu tivesse percebido. Clara e Lucas, os dois juntos, mentindo para mim, me enganando o tempo todo. Eu sabia que não poderia mais ignorar os sinais. O que eu faria agora? Minha vida estava em pedaços, e eu não sabia por onde começar a reconstruí-la. Quando a verdade finalmente me atingiu, eu fiquei em estado de choque. Eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Clara, a pessoa em quem eu mais confiava, havia se deitado com o meu marido, a pessoa com quem eu compartilhei anos da minha vida, sonhos, planos. Como tudo isso pôde acontecer? Como eu fui tão cega? A raiva tomou conta de mim. Eu queria gritar, chorar, bater, mas eu estava tão devastada que não conseguia mais me mover. Eu sentia que havia perdido tudo, até minha dignidade. O que mais me machucava era o fato de que eu estava sendo feita de tola por duas pessoas que eu considerava minhas mais próximas. Eu me perguntava o tempo todo, será que eles estavam planejando isso desde o início? Sem pensar muito, decidi que precisava dar um basta. Eu não queria mais viver essa mentira. Liguei para Lucas e pedi que ele voltasse para casa. Ele parecia confuso, sem entender o que estava acontecendo. Eu não sabia por onde começar, mas eu precisava ser firme. Aquele não era o homem com quem eu me casara, ele tinha se transformado em alguém que eu não reconhecia mais. Ele me pediu desculpas, mas as palavras dele não significavam nada para mim. Ele não parecia arrependido, parecia apenas preocupado em salvar a sua pele. Nos dias seguintes, comecei a planejar a separação. Não seria fácil, mas eu sabia que era a única opção. Eu estava completamente devastada, mas sabia que continuar com alguém que me traiu não faria bem para mim. Era o fim. A dor era insuportável, mas eu estava decidida a seguir em frente. O que me doía mais era saber que, enquanto eu estava lutando para entender o que tinha acontecido, eles dois estavam se divertindo com a minha dor. Clara também tentava me contatar, mas eu estava completamente fechada para ela. Não queria mais ouvir a voz dela, não queria mais nada relacionado a ela. Ela foi cúmplice dessa dor toda. Eu me sentia tão traída por ela quanto me sentia por Lucas. Como ela pôde fazer isso comigo? Como ela pôde se aproveitar de minha fragilidade para destruir minha vida? Finalmente, decidi me afastar completamente de ambos. Eu me mudei para um lugar longe de tudo o que me lembrava do que havia acontecido. A separação não foi fácil, mas foi necessária. Eu sabia que tinha
que recomeçar minha vida, mesmo que me sentisse completamente destruída por dentro. Passaram-se semanas desde a separação. Cada dia parecia uma eternidade. A dor era constante, mas a cada dia eu me sentia mais forte. Ainda assim, o vazio dentro de mim não parecia diminuir. Eu me perguntava se algum dia a dor de saber da traição de Clara e Lucas iria passar. Estava tão absorta nessa dor que não conseguia pensar em mais nada. Eu tinha perdido a confiança não só no meu marido, mas também na minha amiga de anos. Os primeiros dias após a separação foram os mais difíceis. A casa estava silenciosa demais, e eu me sentia sozinha o tempo todo. Eu me acostumei a acordar, olhar para a parede, e por mais que tentasse, nada parecia trazer um pouco de alívio. Comecei a me afastar de todos. As pessoas ao meu redor tentavam me apoiar, mas eu não queria ouvir ninguém. Eu só queria entender por que as coisas tinham chegado a esse ponto. Eu comecei a me perguntar se tudo o que havia acontecido entre Lucas e eu foi apenas uma mentira. Talvez nunca tivesse sido real, talvez ele nunca tivesse me amado de verdade. Eu passei noites em claro pensando sobre isso, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que minha vida havia se tornado. Cada sorriso, cada momento de carinho que compartilhei com ele, agora parecia uma farsa. E então, em meio ao silêncio de meus dias, uma mensagem chegou. Era de Clara. Eu hesitei por alguns minutos, mas então decidi abrir. Ela dizia que queria conversar, que precisava me ver para esclarecer as coisas. Eu não sabia o que pensar. Tinha medo de o que ela fosse dizer. Eu já estava tão cansada de todas as mentiras que não sabia se estava pronta para mais uma dose de traição. Ainda assim, decidi encontrar Clara. Precisava entender o que realmente havia acontecido entre ela e Lucas, e talvez eu conseguisse encontrar alguma paz ao ouvir sua versão dos fatos. A dor dentro de mim me impedia de tomar uma decisão racional. O que eu esperava dela? Uma explicação? Desculpas? Ou talvez uma explicação que de alguma forma fizesse sentido para mim? Quando nos encontramos, a expressão dela era séria, diferente de todas as vezes que nos encontramos no passado. Ela parecia culpada? Eu não sabia, mas havia algo no ar que me deixava desconfortável. Clara não parecia mais a mesma pessoa. Eu estava certa de que ela sabia o que tinha feito. Mas será que ela compreendia a gravidade do que havia acontecido? A conversa foi tensa, cheia de hesitação. Clara me disse que sentia muito, mas as palavras dela não conseguiam aliviar a dor. Eu sabia que tudo o que ela estava dizendo era apenas uma tentativa de se justificar. Ela disse que Lucas a procurou e que ela não sabia o que fazer. Em suas palavras, tudo parecia um grande erro, algo fora do controle. Mas, de alguma forma, eu não conseguia acreditar nela. Como ela pôde cair na armadilha de Lucas? As explicações de Clara não faziam sentido. Eu não podia perdoar o que ela havia feito. Eu não sabia mais o que era real. A dor que ela causou foi tão profunda que, por mais que tentasse, não conseguia imaginar um futuro em que ela voltasse a ser minha amiga. E foi nesse momento que o que eu temia mais aconteceu. Quando pensei que tudo estava acabado, algo aconteceu que eu não esperava. O pior ainda estava por vir. O tempo que passei tentando encontrar algum tipo de paz me mostrou que nada seria como antes. 2 anos haviam se passado. Eu estava, de certa forma, reconstruindo minha vida. Ainda sentia a dor da traição, mas já não doía tanto quanto antes. Eu havia começado um novo trabalho, estava conhecendo novas pessoas e, aos poucos, fui redescobrindo a mim mesma. Eu não tinha mais raiva, mas a lembrança de tudo o que aconteceu ainda mexia comigo, de uma maneira que eu não conseguia explicar. Às vezes, me pegava pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse feito outra escolha, se eu tivesse confiado no meu instinto, ou se simplesmente tivesse dado mais atenção aos sinais. Eu nunca deixei de tentar entender por que Lucas e Clara fizeram o que fizeram, mas a verdade era que, depois de tanto tempo, eu já não queria mais respostas. Eu estava apenas tentando seguir em frente. Até que um dia algo aconteceu que me fez parar completamente. Eu estava no trabalho, tentando terminar alguns relatórios, quando recebi uma notificação no meu celular. Era uma foto. Eu hesitei por um momento, mas decidi abrir. Era de Lucas. E ao lado dele, Clara. Mas não era uma foto qualquer. Era uma foto de um casamento. Meu estômago virou. O choque foi imediato. Eu me senti completamente tonta. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eles estavam casados? Eu não sabia o que pensar. A dor que eu havia guardado por tanto tempo voltou com força total. Como isso era possível? Como eles conseguiram viver a vida deles? Como se nada tivesse acontecido? Eu não sabia mais o que pensar. Aquele momento foi uma mistura de raiva, tristeza e decepção. Eu havia sido deixada para trás, como se tudo o que acontecesse com eles fosse simplesmente normal. Eles haviam se casado, enquanto eu me arrastava em uma recuperação lenta e dolorosa. E o pior de tudo, eles nunca, jamais, tiveram a decência de me contar ou me avisar que estavam começando a vida deles juntos. Era como se eu nunca tivesse existido na vida deles. Passei o resto do dia tentando processar tudo o que havia acabado de descobrir. Como eu poderia ter sido tão ingênua? O teste de fidelidade, que eu pensava que fosse um simples passo para descobrir a lealdade de Lucas, foi a pior decisão da minha vida. Ele destruiu tudo.
Eu não sabia se deveria sentir raiva de Clara ou de mim mesma. Mas no fundo, o que me consumia mais era a sensação de ter sido completamente traída por ambos. No fim, tudo o que eu queria era entender por que eles fizeram isso. Mas a vida não funciona assim, não é? Às vezes, as perguntas ficam sem respostas. Eu não sabia o que faria com essa nova informação. Eu queria desaparecer, sumir de vez. Mas, ao mesmo tempo, sabia que eu não poderia deixar que isso me destruísse. Passaram-se semanas desde que descobri a foto de Lucas e Clara casados. Eu estava perdida, tentando juntar os pedaços da minha vida. Mas a verdade é que, no fundo, eu sabia que nada seria como antes. O que aconteceu entre mim, Lucas e Clara, não era apenas uma traição comum. Foi uma colisão de emoções, um furacão que devastou a confiança que eu tinha nas pessoas que mais amava. O que mais me doía não era o fato de ele ter me traído com minha melhor amiga, mas sim o vazio, que ficou dentro de mim depois disso. Eu me senti invisível, como se minha existência não importasse para ninguém. Quando a notícia do casamento deles se espalhou, muitos tentaram me consolar. Algumas pessoas disseram que eu precisava seguir em frente, que havia mais para a vida do que apenas eles dois. Outros diziam que eu devia ficar feliz por saber a verdade. Mas, na verdade, não havia felicidade em descobrir que os dois, juntos, formavam uma nova família. Eu não sabia se deveria odiá-los ou simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Afinal, o que mais poderia restar para mim, senão a dor e a perda? A minha vida, antes repleta de planos e sonhos, agora parecia vazia. O trabalho, as amizades, nada me preenchia de verdade. Quando eu pensava que estava começando a me curar, algo me lembrava da traição. Às vezes, era uma música que tocava na rádio, um perfume no ar, ou até mesmo um casal feliz caminhando pela rua. Tudo me lembrava de como eu fui enganada. Mas ao mesmo tempo, a dor foi me ensinando a ser mais forte, a confiar mais em mim mesma e a nunca mais permitir que alguém tirasse minha paz de espírito. Por mais que eu quisesse, não havia como mudar o que aconteceu. Eles estavam casados, e isso não poderia ser desfeito. Eu, por outro lado, comecei a enxergar minha vida de outra maneira. Eu não podia mais ficar presa ao passado, com medo de ser ferida novamente. Eu sabia que precisava seguir em frente, não para agradar os outros, mas para encontrar uma paz que eu sabia que só eu poderia conquistar. Ao longo do tempo, percebi que a maior lição que eu poderia aprender era que, em uma relação, a confiança é a base de tudo. Quando ela é quebrada, o relacionamento nunca mais será o mesmo. Mas eu também entendi que a vida não se resume aos erros de outras pessoas. Ela é feita de recomeços, de oportunidades de fazer as coisas de maneira diferente, de se reinventar. Hoje, olhando para trás, percebo que o teste de fidelidade, aquele que eu pensei ser a chave para entender a lealdade de Lucas, foi a chave para uma nova vida. Não a vida que eu imaginava, mas uma vida em que eu me tornei mais forte, mais consciente do que quero e do que não vou mais tolerar. Eu ainda carrego a dor, mas agora ela faz parte de quem eu sou, uma lembrança do que já passei. E embora eu tenha sido feita de trouxa por aqueles em quem mais confiava, também sei que fui capaz de me reerguer e encontrar minha própria força. E assim, sigo em frente, com a certeza de que a lealdade não pode ser testada por truques, mas sim pelas ações e escolhas diárias. O teste de fidelidade destruiu o meu casamento, mas me deu algo muito mais valioso: a chance de recomeçar.